Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração em máquinas de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje vou falar de um probleminha que aflige os técnicos de refrigeração, não só aqueles que estão começando, é lógico, aqueles que estão começando costumam ter muito mais problemas com obstrução por umidade, obstrução do capilar por umidade. Calma, eu quero explicar porque talvez esse seja o problema que você esteja enfrentando, certo? Mas mesmo técnicos já bem experientes, ainda de vez em quando acontece de ter problema com obstrução por umidade, e hoje a gente vai falar a respeito. Vou dizer o que é que você tem que fazer para resolver o problema e como, primeiro, como identificar o problema de obstrução por umidade, e principalmente como resolver esse problema. Beleza? E eu estou fazendo esse vídeo justamente porque um aluno meu ontem, ele me mandou uma mensagem explicando o problema da geladeira dele. Ele dizia, tô quase para desistir. Eu falo, calma, 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 não desiste ainda não. Eu vou te ajudar, tá bom? Então, resolvi fazer esse vídeo, já ajudei ele ontem mesmo, a gente já passou as instruções do que fazer, mas de repente tem gente por aí passando as mesmas dificuldades, os mesmos perrengues. Sabia que logo no começo, em 1998, quando eu comecei a mexer com assistência técnica e no bolo todo tinha refrigeração, quase eu desisto da refrigeração por causa de obstrução por umidade, e eu vou passar os macetes que me fizeram vencer essa parada. Hoje, praticamente, eu nem me lembro quando foi a última vez que eu tive um problema de obstrução por umidade. Então, vou te dar todas as dicas no vídeo de hoje. Garanto que vai valer muito a pena. Porém, entretanto, deixa eu falar primeiro dos nossos parceiros aqui do canal, a Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração, produtos como Alumax, Mega Pro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais, uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Procure os produtos da Brasweld numa loja de refrigeração pertinho de você. E o que não dizer então do Facilita Técnico? Facilita Técnico é, na minha opinião, o melhor aplicativo para celular para o técnico. Ele tem mais de 12 mil diagnósticos de falhas em equipamentos, consulta de código de erros, manuais de serviço, dados de compressores, cálculo de sensores, régua de gases e muito mais. Baixa o aplicativo, tem para iOS, tem para Android. Você usa grátis por 30 dias, experimenta grátis por 30 dias. E aí, se você gostar, você paga uma pequena anuidade e tem todas essas funcionalidades na palma da sua mão. Então faz o seguinte, descomplica, usa ou facilita. E por fim, porém, não menos importante, a Elite. Elite tem uma linha incrível de ferramentas desenvolvidas pela Samatec, perfeita para quem trabalha com refrigeração, máquina de lavar, ar-condicionado. Elite oferece alta tecnologia e excelente custo-benefício, ajudando você a realizar os melhores serviços com confiança. Quer saber mais? Acesse o site da Samatec e confere na aba de ferramentas. Vale muito, muito a pena conhecer. Certo? Bom, vamos lá então para o assunto de hoje. Então, como eu dizia, o meu aluno ele entrou em contato dizendo os problemas que ele estava passando com a geladeira. Então, basicamente era isso. Ele ligava a geladeira começava a funcionar, começava a gelar, começava a cristalizar o evaporador, aquecer o condensador. Parecia tudo muito bem, a pressão ok, certo? No manômetro. Só que de repente, não mais que de repente, tudo de uma vez só, a pressão caía, entrava em vácuo, o condensador esfriava e aquele gelinho que estava formando, aquela cristalização que estava formando no evaporador começava a derreter. E aí ele, cara, já tentei de tudo, não sei o que está acontecendo. Eu falo, calma,
calma. É umidade, tá bom? A gente tem uma aula completa lá no curso sobre umidade. Eu falei, vai assistir a aula, mas antes, deixa eu te dar umas dicas, e são as dicas que eu vou passar para você hoje. Primeiro, eu quero mostrar para vocês como que a umidade funciona. Eu tenho uma animação, foi a Embraco que disponibilizou essa animação muito, muito legal, tá certo? Deixa eu colocar aqui para vocês. Sobre como funciona a umidade no sistema de refrigeração. Vamos lá, deixa eu soltar aqui, ó. Então isso daqui é um sistema, eu vou pausar à vontade, tá bom? Deixa eu voltar aqui, que foi muito rápido aqui, ó. Ó, isso daqui é um sistema de refrigeração, isso daqui é o filtro, beleza? Então, funciona assim. A umidade, deixa eu voltar com a minha tela principal aqui, daí a gente já vai para a animação. A umidade, ela está presente em todo lugar. Quando você abre um sistema de refrigeração, certo? Já começa a entrar umidade no sistema. A umidade está presente no ar, certo? Se você duvida do que eu estou falando, vai na geladeira, tira uma latinha de Coca-Cola, que eu sei que você tem lá, você gosta de tomar Coca-Cola geladinha. Você tira a latinha, quando você pega ela na geladeira, ela está sequinha, está geladinha e sequinha. Você põe ela para fora, em 1, 2 minutos ela já está toda molhada, toda suada. Isso daí é a umidade que está no ar, que em contato com a superfície fria da latinha, essa umidade, ela que era vapor, se transforma em líquido, certo? Então a latinha fica toda suada. Quando você abre um sistema de refrigeração, naturalmente, não tem como, você abriu, certo? O gás, você retirou o gás e tudo mais, então começa a entrar ar da atmosfera. Esse ar atmosférico, ele tem umidade, e essa umidade vai estar no sistema, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida de onde vem a umidade, daqui a pouco eu vou dar todas as dicas para você evitar. É o que eu falei para vocês, eu nem me lembro mais quando foi a última vez que eu tive problema com umidade. Pode acontecer amanhã de eu ter problema com umidade, trocar um compressor e ter problema com umidade, mas francamente eu não me lembro quando foi a última vez. Por quê? Porque a gente toma todos os cuidados para que não tenha contaminação. Porque é melhor você cuidar para não ter contaminação do que depois resolver o problema. Então eu vou colocar hoje esse vídeo, provavelmente ele vai ficar um pouco longo, tá certo? Mas eu vou te dizer como evitar, mas vou te dizer também, se der o problema com a umidade, como você resolver. Então, primeiro, como é que você sabe que o seu equipamento está com umidade? Vamos lá, agora sim, vamos para animação, certo? Deixa eu voltar aqui. Então, você está vendo aqui o sistema, e esse sistema ele está contaminado, ele tem umidade. Dá uma olhada na animação, ok? Então, acontece o seguinte, pronto. Tem umidade, tá bom? Onde que essa umidade vai se manifestar? Certo? Ela vai se manifestar justamente no tubo capilar a hora que essa umidade é uma microgotícula. Se você já viu um capilar aberto, você sabe, o capilar ele é muito, muito fininho. Correto? Então uma microgotícula entope o capilar. E deixa eu te mostrar como é que funciona. Então você ligou a geladeira, o seu equipamento, vamos lá, e ele começa a funcionar. Deixa eu soltar o vídeo aqui. E agora o vídeo não quer funcionar, funcionou. Vamos lá. Ó, dá uma olhada só. Ó, começa a correr o gás no equipamento, tá bom? Tá vendo essa animação? Esse transparente é o gás. É o fluido refrigerante outro dia. Pessoal, é muito chato no YouTube, cara. Eu gosto de falar de uma forma que todo mundo entenda. Aí quando eu chego e falo gás, aí alguém me repreende. Fala, muito me admira, um professor falando gás, é fluido refrigerante. Tá certo, gás, fluido refrigerante, eu quero que você entenda, tá bom? Vamos lá em frente. Então, quando você liga, o fluido refrigerante começa a circular. E ele passa ali pelo capilar, quando ele entra no evaporador, ele dá aquela reação que começa a cristalizar, certo? O evaporador fazendo com que a sua geladeira funcione e gele o que tem lá dentro, a bebida, o alimento, etc. Certo? Vamos lá, o fluido refrigerante circulando, ok? Só que de repente, lembra que eu falei da umidade?
De repente, o que que acontece? Aquela umidade, e aí, ó, na nossa representação tem muita umidade, mas não precisa nem ser tudo isso, ó. Tá vendo, ó? Daqui até aqui é a umidade. Só que não precisa ser tudo isso, pode ser 1 milímetro de umidade. Quando chegar aqui no evaporador, vai congelar dentro do capilar, porque o evaporador está gelado, correto? E quando essa umidade passar, ela congela instantaneamente, formando uma espécie de rolha, certo? Aí dá uma olhada aqui, ó. Aqui a gente tem um termômetro. Olha o que que acontece quando essa entope. A temperatura começa a subir. Ó, ficou vermelho aqui o termômetro, tá vendo? Começou a subir por quê? Porque aqui tem uma rolha que não está deixando o gás que está sendo pressurizado pelo capilar passar para o evaporador. Deu para entender? Então é isso que acontece. De repente, sua geladeira estava funcionando bem, estava chiando. O evaporador, você ouvia aquele chiadinho gostoso de ouvir, certo? Do gás fluindo pelo evaporador. Estava esquentando o condensador. Estava com pressão no manômetro, no manifold. Estava lá na pressão ideal, certo? Depende do gás, cada gás tem sua pressão. E de repente cai, entra em vácuo, esfria o condensador, para o chiado e para de gelar. A temperatura sobe e começa a derreter. Aquela cristalização que tinha começado, certo? Vamos lá. Só que aí o que que acontece? A água, ela acaba derretendo. Quando ela derrete, o gás começa a fluir novamente. Começa a fluir novamente, a temperatura começa a baixar, certo? Só que depois a água chega de novo, certo? Olha lá, a água entope de novo e acontece a mesma coisa. Pronto. Daqui a pouco a gente fala. Deixa eu ver o resto aqui, o que que é. Sim, daqui a pouco eu falo sobre os problemas da umidade, mas o principal hoje é a gente identificar. Meu mouse parou de funcionar, pronto, voltou a funcionar. O principal hoje é a gente identificar o que é a falha, né, a obstrução por umidade, e agora como a gente resolve, como a gente previne, tá bom? Eu acho que eu vou falar primeiro como a gente previne, certo? Então, a umidade vai fazer isso. Aí a sua geladeira nunca gela, porque ela começa a gelar, entope, derrete tudo, certo? O gelinho que formou já começa a derreter, a temperatura sobe, fica nisso. Quanto mais umidade tiver, menores vão ser os intervalos. Tem geladeira, por exemplo, que demora um intervalo de 10 minutos, certo? Para manifestar a obstrução por umidade. Depois que derrete, mais 10 minutos. Tem outras que tem tanta umidade que 2 minutos já é suficiente. Tem algumas que é 30 minutos. Deu para entender o conceito? Depende da quantidade de umidade que tem no sistema, certo? Agora, eu quero falar com vocês, primeiro, como evitar a umidade, certo? Primeiro, eu falei que a umidade está no ar, certo? Esse é um dos principais causas, uma das principais causas de contaminação por umidade, certo? Então você vai fazer um serviço qualquer e tem umidade no ar, certo? E você, por exemplo, vai trocar um compressor. Como evitar ou minimizar ao máximo a possibilidade de obstrução por umidade? Então, eu vou passar essas dicas para você e depois vou passar como você resolver se já tiver tido, se já a umidade já ocorreu, tá bom? Vamos lá. Então, digamos que você vai trocar um compressor, certo? O compressor travou e você vai trocar. Então, primeira coisa, para evitar a umidade, você vai ter tudo na mão. Então, antes de você abrir a tubulação para tirar o compressor antigo, você não vai cortando o tubo e abrindo o sistema, não, nada disso. Primeira coisa, você já vai estar com um compressor novo para colocar, certo? Do lado, você já vai ter colocado a válvula Schrader no compressor novo, você já vai ter colocado os pezinhos de borracha, deixar ele preparado para a hora que você tirar um, você colocar o outro, certo?
Primeira coisa, preparar o compressor substituto, certo? Ok, enquanto o compressor está aguardando, você pode deixar até com a tampinha da Schneider lá, justamente para não ir contaminando o próprio compressor substituto, ok? Segundo passo, ou pode ser o primeiro também, separa todas as ferramentas que você vai usar. Já separa o seu maçarico, deixa ele montado, já prepara a sua vareta de solda, já prepara o filtro que você vai colocar, certo? Tudo que você vai usar no processo, bomba de vácuo, já deixa ela ali do lado, tudo que você vai usar. Então é legal você até ter uma checklist das ferramentas ou dos materiais que você vai usar, para você ter tudo ao lado. Para quê? Para você, tipo assim, você abrir o sistema, aí você vai montar o maçarico, isso daí tudo é tempo em que o sistema vai ficar aberto e vai estar contaminando. Legal? Então, separa tudo, deixa tudo pronto para você já entrar em ação e deixar o menor tempo possível o sistema aberto, ok? Outra coisa, antes de cortar a tubulação, certo? Porque eu estou falando em cortar? Porque hoje em dia a gente não costuma tirar mais a tubulação com maçarico por causa dos gases inflamáveis, certo? A não ser que você tenha realmente muita consciência de que nunca foi mexido num sistema, é um sistema, por exemplo, com R134, que não é inflamável, aí sim você pode tirar com maçarico. Mas eu não recomendo, porque de repente alguém foi lá antes, fez algum serviço, colocou R600, você não sabe. Então evita. A melhor forma de você se estar seguro é você tirar a tubulação com cortador, tá bom? É o melhor protocolo que tem hoje em dia, ao invés de usar o maçarico, é você usar um cortador, tá bom? Antigamente, inclusive as empresas, tem um vídeo antigo da Embraco ensinando a trocar um compressor em que eles diziam, não sei se é um vídeo ou é um manual, tá bom? Mas que eles diziam para você tirar a tubulação usando o maçarico, para não influenciar, né, não modificar as medidas da tubulação, certo? Hoje em dia a própria Embraco já orienta você a cortar para evitar acidentes com gases inflamáveis, certo? Então antes de cortar a tubulação, você vai tirar as travas que prendem o compressor, você vai tirar ali a parte elétrica, vai deixar tudo para que você não tenha que fazer isso depois com o tubo cortado, correto? Ah, mas e se de repente você esqueceu, se de repente alguma das ferramentas faltou, você não previu? Então, nesse caso, se você já cortou a tubulação e você precisa por algum motivo, digamos, você percebeu, já aconteceu comigo uma vez, eu levei o compressor errado. Ao invés, se não me engano, era a geladeira 110, eu levei 220, ou foi o contrário, não me lembro. E aí, já estava cortada a tubulação, o que que eu faço? Vou deixar essa tubulação aberta, porque eu pedi um motoboy para levar o compressor correto para mim. Até esse motociclista levar esse compressor novo, a tubulação ia ficar aberta. Então, eu sempre guardo, sabe aquelas borrachinhas do compressor? Sabe, né? As borrachinhas que vão nos tubos do compressor. Eu costumo guardar aquelas borrachinhas. Se acontece uma situação dessa, que eu já cortei, certo? Aí eu percebi, o compressor está errado, ou qualquer outra coisa que a tubulação vai ter que ficar aberta, pega aquelas borrachinhas, correto? Que você guardou já de outro serviço, e coloca na tubulação para não deixar ela aberta, tá bom? Para não contaminar o sistema. Você fazendo isso, certo? Prevendo todas as coisas para você ser o mais rápido possível e não deixar nada de tubulação aberta, você vai diminuir muito os problemas com umidade. Não vai entrar ar atmosférico com umidade para dentro do sistema? Vai. Só que você reduziu bastante. E esses problemas vão ser resolvidos, tá bom? Com a troca do filtro e com um bom vácuo, certo? Não vai precisar fazer limpeza no sistema. Outra coisa para vocês aí, limpeza no sistema, a gente só faz, limpeza com 141B, eu estou dizendo, você só faz limpeza no sistema em duas situações, quando houver queima do compressor, ou quando houver contaminação, digamos um furo no evaporador que entrou água para dentro do sistema,
aí sim você tem que fazer a limpeza no sistema. Do contrário, não precisa. Isso que eu falei já vai ser o suficiente, tá bom? E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre filtro. Filtro sempre. Abriu o sistema, troca o filtro. Ok? Abriu o sistema, troca o filtro. Simples assim. Bomba de vácuo, mesma coisa. Abriu o sistema, ou para trocar o compressor, ou para fazer qualquer outra coisa, digamos, para qualquer outra coisa, troca o filtro. Sempre. Tá bom? Então, em um sistema sem nenhum problema, que não houve contaminação, não houve queima, é só isso, tá certo? E o bom vácuo, e daqui a pouco eu vou falar sobre vácuo. Beleza? Agora, eu vou falar dessa situação que eu falei. A queima não é o problema, tá bom? A queima não contamina muito por umidade. Ela vai soltar resíduos, que normalmente esses resíduos vão parar ali no filtro, e ali uma limpeza, normalmente no condensador, já resolve o problema da queima. Quando é uma contaminação por umidade, houve um furo no evaporador, ou houve um furo, é muito comum, aquelas geladeiras que tem um coletor de água, de degelo, que tem uma parte do tubo do condensador ali para evaporar água passando por dentro da água, é muito comum aquele tubo ele oxidar e vazar o gás por ali, e quando tem vazamento por ali, também ele pode sugar a água do degelo para dentro do sistema. Então, quando tem esse tipo de coisa, aí o negócio é mais sério, tá certo? Quando acontece isso, então, digamos, vou pensar em duas situações aqui. Uma onde teve o vazamento, mas não queimou o compressor, e outra onde teve o vazamento, certo? Teve a contaminação, ou no condensador, né, onde no coletor de água, ou no evaporador, e queimou o motor. Então, duas situações, quando queima o motor e quando não queima o motor. Então, vamos na segunda, quando queima o motor. Então, quando queima o motor, ok, você tira o motor velho, o compressor velho, e aí você é obrigado, eu disse obrigado, a fazer uma limpeza no sistema, certo? Aí a gente usa os substitutos do 141B, tá bom? Tem vários substitutos no mercado. Deixa eu te falar uma coisa, álcool metílico não é substituto, álcool metílico não use de jeito nenhum álcool metílico, nem Dryzone no sistema, isso daí só estraga o sistema. Existem substitutos, né, homologados para uso em refrigeração. Outro dia um aluno meu me perguntou, ele estava limpando um sistema de refrigeração e ele disse que já tinha usado 2 latinhas de fluxo de limpeza e ainda estava saindo sujo. Se ele podia usar um removedor qualquer, um thinner, alguma coisa, eu falei que não pode. Usa os produtos homologados para isso, tá bom? Senão, de repente, você estraga seu sistema de refrigeração e aí já era. Eu já vi casos de pessoas que usaram os produtos doidos e estragou realmente o equipamento do cliente. Beleza? Tá ficando um pouco longo esse vídeo, mas ó, vamos lá. É praticamente uma aula, tá bom? Você está conversando com um cara que já errou, já fez todo tipo, passei por tudo isso que eu estou falando aqui, eu já passei. Então, essa situação onde o compressor queimou, então você vai ter que limpar o sistema até o fluxo sair, o fluido de limpeza, o solvente de limpeza sair limpinho, certo? E aí, depois que ele sai limpinho, você ainda dá uns jatos de nitrogênio para sair seco, para você não deixar fluido de limpeza dentro. Não pode ficar fluido de limpeza dentro do sistema. Tem que sair o jato seco de nitrogênio para você ter certeza. Ok? E aí, você chega e coloca um compressor novo. Mas digamos que houve uma contaminação, houve um furo no evaporador e o compressor não estragou, ele ainda está funcionando. Então você vai ter que fazer também uma limpezinha no compressor, tá bom? Nesse caso é a mesma limpeza que você vai fazer no sistema, você faz normal, e o compressor ele vai estar com água dentro, certo? Uma parte dessa umidade foi o compressor, então você vai ter que trocar o óleo. Normalmente, você pode colocar, nesse caso,
O fluido de limpeza, eu não aconselho, eu não faço, embora que os fluidos de limpeza, eles venham com certificado que eles não estragam as peças do compressor. Mas eu não arrisco, eles são muito, muito agressivos mesmo, então eu prefiro não arriscar. Como eu gosto de fazer a limpeza do compressor com o próprio óleo do compressor. Então eu tiro o óleo velho, né, contaminado, coloco o óleo novo, você pode colocar até um pouco a mais do que pede no manual técnico, porque você vai descartar esse primeiro óleo que você coloca. Então colocou o primeiro óleo, você dá aquele balanço no compressor, não é para chacoalhar, se você chacoalhar você vai estragar o compressor, é para dar uma malemolência, sabe? Uma balança, um giro. Para quê? Para que o óleo passe pelas paredes ali e faça uma limpeza. E você vai descartar esse primeiro óleo que você colocou. E aí sim você vai fazer a carga de óleo normal que é pedida na ficha técnica do compressor, ok? Feito isso, a limpeza, troca do filtro, limpeza, nesse caso com 141B, troca do filtro. E vácuo, seu sistema dificilmente vai ter problema, não vai ter problema, certo? É que tem pessoas, agora deixa eu dar uma dica para vocês, tem pessoas que me perguntam muito, toda live que eu faço, eu tenho, né? Eu tô vendo se eu consigo fazer de segunda e quarta, tá bom? Segunda-feira e quarta-feira às 20 horas, aparece lá. Se inscreve no canal. Deixa eu até aproveitar então, pedir algumas coisas para você. Primeiro, um like esperto, se inscreve no canal, tá bom? E ativa as notificações. Assim você sabe quando a gente está ao vivo e prestigia, tá bom? Esse tipo de conteúdo que eu estou falando agora, tá? Mas sempre tem gente me perguntando, eu posso empurrar o 141B com compressor? Eu não tenho nitrogênio. Não, não pode. Não pode. Quer dizer, poder você pode, não deve. Porque você vai estar fazendo a limpeza e pelo mesmo motivo que eu falei no começo do vídeo, quando você empurra o 141B com o compressor, você está empurrando junto ar atmosférico. Então você está limpando, mas você também está contaminando. E entendeu? Toda aquela preparação que eu ensinei para vocês, todo aquele cuidado que eu passei para vocês para não contaminar, quando você liga um compressor, certo? Para empurrar atmosférico no sistema, tudo aquilo que eu falei, esquece. Não precisa nem perder tempo com isso que não vai resolver para você. Tá bom? Então, não faça isso. Outra coisa que algumas pessoas fazem é colocar álcool metílico no sistema eles dizem que é um desumidificante, certo? Porque na realidade não. O álcool metílico, quando você coloca ele no sistema, o pessoal costuma colocar uma tampinha de álcool metílico. O pessoal da antiga, que não leva a sério as recomendações, eles colocam a tampinha de álcool metílico no sistema, porque o álcool metílico ele é metanol, é um químico perigosíssimo, faz muito mal à saúde, e eles colocam uma tampinha. O que acontece? Essa tampinha, esse metanol que você colocou, esse álcool metílico que você colocou no sistema, ele se mistura com a umidade que tinha no sistema e ele não tira a umidade. E esse é o problema, ele não tira a umidade, só que ele não deixa congelar, entendeu? Então a umidade ela vai circular, só que ele muda o ponto de congelamento da umidade. E aí ela não congela mais. Então resolve o problema da umidade? Pelo menos o problema de obstrução resolve. Agora o problema da umidade não, que a umidade continua lá. E aí o que acontece é o que o vídeo da Embraco estava mostrando aqui, ó. Deixa eu colocar de novo aqui. Se você usa álcool metílico, olha o que vai acontecer. Não vai obstruir, ok, você resolveu o problema, mas ele vai começar a estragar as peças do compressor. Por quê? Porque a umidade está lá. Dá uma degradação do óleo. As peças do compressor, isso daqui deixa eu soltar daqui, vai, fica melhor. Algumas coisas que vão acontecer se você usar... Ó, isso daqui é óleo, tá bom? Degradação do óleo. O óleo ele vai perder a sua capacidade de lubrificar, certo? E ele, ao invés de lubrificar, ele vai começar a detonar o seu compressor. Ok? Vai degradar. Então o álcool metílico, ele estraga.
Ó a diferença. Opa, deixa eu ver essa imagem, legal. Ó a diferença, à minha esquerda eu tenho o óleo degradado e aqui o óleo na sua coloração original, tá? Então, só de olhar você vê que está degradado, tá ok? E uma das coisas que o pessoal investe muita tecnologia é no óleo do compressor. Tem muita tecnologia ali. Se você chega e mistura água, né, que é a umidade, com álcool metílico, você vai decompor toda aquela qualidade do óleo. A tecnologia que a galera, né, os engenheiros gastaram um tempão, muita grana, milhões ali para desenvolver, você com 5 ml de álcool metílico você detona, ok? Então você vai estragar, ok? O que mais? Ó, vai estragar, isso daí é a câmara de compressão, tá? Ó, oxidação dos componentes, tudo lascado, umidade no sistema. Ó, palheta quebrada. Consumo. Começa a aumentar o consumo. E quanto mais tempo passa, mais piora. Certo? Começa a elevar a corrente, a amperagem. Então, digamos que um compressor ele foi feito para trabalhar ali, normal, com 1 ampere. Com o passar dos dias, ele vai aumentando, aumentando. Daqui a pouco está desligando pelo térmico. E não é tanto tempo assim não, tá bom? Porque se falar, se levar muito tempo para acontecer, ó, não, só que não, tá bom? Deixa eu ver aqui, que mais? O eixo, desgaste das peças. Ó, esse daí é o eixo. Aumento do desgaste. E aí o que acontece quando desgasta o eixo? Sua geladeira, o compressor ele começa a travar, porque começa a balançar o eixo. Tá vendo? Ele começa a balançar e aí trava. Tá? Qualquer eixo elétrico desgastado ele trava. Ó. Ó, tá comparando aí duas peças. Nem parece a mesma peça, né? Mas é a mesma peça, uma carbonizada e outra não carbonizada. Ok? Bom, aí vai mostrar o que tem que ser feito. Troca. Obrigatório trocar o filtro. Ah, outra coisa também, utilizar um refrigerante, um gás de boa qualidade. Às vezes, muito dos problemas. Outro dia eu peguei um aluno meu, não tinha nada que ele fizesse na geladeira que resolvesse. A geladeira não rendia, não ia. Ele já estava desistindo. Aí eu falei, cara, qual o gás que você usou? Aí ele me mandou uma foto lá do gás que ele estava usando, uma marca que eu nunca nem tinha visto. Eu falei, faz o seguinte, tira, limpa, faz vácuo, troca o filtro, faz vácuo e coloca um gás de boa qualidade. Aí eu passei uma marca boa para ele. Ele falou, aí professor, resolveu o problema, era o gás. Às vezes, cara, você chega, é um super profissional, você faz tudo direitinho, mas coloca um gás de péssima qualidade. Já aconteceu comigo, coloquei um gás de péssima qualidade e não tinha quem fizesse a geladeira funcionar. Demorou muito para mim entender que era o gás, então o gás tem muita influência. Eu só gosto de usar gás de boa qualidade. Esse gás de má qualidade foi uma situação muito específica. Eu estava num lugar muito longe, meu gás, meu. Ah, não pode falar gás, é fluido refrigerante. Meu fluido refrigerante acabou. E aí eu procurei uma loja por perto, ele só tinha esse gás, esse fluido refrigerante de péssima qualidade. Eu coloquei, deu o que fazer, tá bom? No fim das contas, não adiantou, tive que voltar outro dia com um fluido refrigerante de qualidade para resolver o problema. Vamos lá. E por fim, a tal da bomba de vácuo, que também tem muita gente que diz que não precisa usar bomba de vácuo. E aí, na sua opinião, precisa ou não precisa? Principalmente os técnicos antigos. Como o técnico antigo é cabeça dura, porque eles aprenderam a fazer vácuo utilizando rabicho, né, do filtro com rabicho, eles aprenderam. E para eles está muito bom, eles continuam fazendo assim. E, cara, um técnico de qualidade, ele tem que usar ferramenta de qualidade. Bomba de vácuo é uma, tá bom?
Você precisa ter. Eu sei que não é barato e algumas coisas realmente não são baratas, certo? A bomba de vácuo, por exemplo, um cilindro de nitrogênio. Mas se você decidiu, eu vou viver de refrigeração, eu vou ser um técnico e você quer se diferenciar, você quer ser um técnico de qualidade, pelo amor, pelo amor, usa ferramentas de qualidade, tá certo? Use ferramentas de qualidade para para se destacar no mercado, para ser referência na sua região. Eu tenho um aluno, inclusive, se você quiser estudar comigo, estou deixando os links aqui embaixo, tá bom? Na descrição. Estou deixando até o meu WhatsApp. Esse WhatsApp não é para perguntar da sua geladeira que está com problema, tá? É para perguntar se você tiver dúvida sobre o curso, certo? Estou deixando tudo na descrição, estou deixando o WhatsApp. Eu tenho um aluno, um dos meus primeiros alunos, certo? Em que ele, um cara muito legal, muito gente fina, ele chegou, mandou, não sei, uma mensagem para mim explicando, olha, aqui na minha cidade, eu moro numa cidade muito pequena, aqui tem uns 2 ou 3 técnicos, mas os caras são muito ruins, muito mal falado, sabe? Eles têm problema, não atende direito, não dá garantia, faz serviço mal feito. E ele justamente queria aprender justamente para chegar, mas ele queria ser bom, tá? Ele não queria ser igual os caras que tem. E aí ele chegou com um ano. Com um ano, ele me mandou, depois de um ano, ele me mostrou, mandou imagens da oficina que ele fez, certo? E me mandou o relatório, falou, olha, eu já sou referência aqui na minha região, não só na minha cidade, mas em todo o entorno da minha cidade o pessoal me chama. Meu nome já está se alastrando pela razão certa, né? Porque é duro quando o nome alastra pela razão errada. Então é isso, quando o cara faz um serviço de primeira, acaba que ele se destaca, tá bom? Então se você quiser aprender a fazer de primeira, os links do curso estão na descrição, tá bom? Mas eu não estou aqui para falar de curso, eu estou aqui para ajudar você a... Primeiro, você já aprendeu como identificar, certo? E você já aprendeu como resolver. Então, digamos que você já tem um problema de umidade, você fez o serviço, trocou, mas está dando umidade, então você vai ter que desmontar tudo de novo, sua geladeira, fazer uma limpeza do sistema com 141B, um seu substituto, trocar o filtro de novo, vai ter que trocar o filtro de novo e vai ter que trocar o óleo do compressor, porque provavelmente seu compressor já está contaminado também o óleo. Ah, mas o compressor é novo, acabei de colocar. Pois é, só que quando você pôs para funcionar, essa umidade, do mesmo jeito que ela chega no evaporador e obstrui o capilar, ela chegou também no compressor, então uma parte dessa umidade está no óleo do compressor, não tem jeito. Se você insistir, você vai ficar gastando gás ou fluido refrigerante, vai ficar fazendo, tentando e não resolve. Então, troca logo esse óleo. O compressor é novo, troca logo esse óleo, tá bom? Se deu umidade, troca o óleo, porque senão você vai ficar malhando em ferro frio, não vai resolver o problema. Beleza? Então, vou aproveitar inclusive esse vídeo também para dar umas dicas. Eu separei aqui, ó, essa peça que eu falei, que é primordial para gente. Compressor, tá bom? Ó, esse daqui foi um aluno que me mandou, certo? Esse compressor não. Bomba de vácuo. Pronto, quando o vídeo começa a ficar muito longo, eu começo a errar, certo? Bomba de vácuo. Normalmente eu recomendo essa daqui, ó. Ó, eu gosto dessa porque ela tem uma boa potência, ó. 6 CFM, ok? Tem que ser bivolt. De vez em quando a galera chega, entra em contato comigo. Opa! Pessoal, entra em contato comigo, perguntando, professor, eu encontrei uma, mas não é... Aliás, não é bivolt, não. Principalmente, bivolt hoje em dia, todas elas são, tá? Mas eu pego no pé que eu quero duplo estágio. Duplo estágio é como se você tivesse 2 bombas de vácuo trabalhando em série, uma ligada na outra. Uma fazendo vácuo, jogando para a outra e a outra empurrando para frente. É a melhor que tem, tá bom? Bomba de vácuo duplo estágio. Eu tenho recomendado essa de 6 CFM, porque é um bom tamanho,
tá certo? Ela tem um tamanho intermediário. Tem gente que gosta de 12 CFM porque vai trabalhar com câmara frigorífica. Essa daqui dá para trabalhar com câmara frigorífica. Pode até demorar 2, 3 minutos a mais para fazer o vácuo, mas ela faz também, tá bom? Não tem problema, eu gosto dessa daqui. Tá num preço muito bom. No começo do ano estavam R$ 1.200, R$ 1.300 uma bomba dessa daqui. Tá certo? Ultimamente eu tenho encontrado nesse valor. Ah, outra coisa, eu estou deixando o link dessa bomba de vácuo aqui na descrição. Tocou meu telefone aqui, eu tinha esquecido de desligar, tá bom? Mas vamos lá. Então eu estou deixando na descrição, tá bom? E hoje eu vou deixar, excepcionalmente... Ó, eu compraria essa sem sombra de dúvidas, tá? Mas, ó, dá uma olhada nessa daqui. É uma bomba com as mesmas características, duplo estágio, 110, 220, ok? Só que ela é de 2 CFM, ela é menor, se eu não me engano, o motor dela é de 1/4 de HP. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, 1/4 de HP, certo? Essa outra aqui é de meio HP. Tá bom? Então é metade da potência. Na realidade é um pouco menos que a 2 CFM. Ok. Teve uma época em que eu trabalhava de moto, eu procurei muito uma bomba assim pequenininha para usar no baú da moto, tá bom? Mas eu nunca encontrei. E aí eu trabalhava naquela época com uma de 5,5 CFM, 5,5 CFM. Se eu tivesse encontrado, sem dúvida eu compraria essa, tá bom? Mas se você atende seus clientes de carro, tá legal? Eu compraria essa outra. Uma diferença aí de R$ 150. Eu sei que dependendo das circunstâncias, R$ 150 não é pouco. Mas eu compraria essa daqui, tá bom? Mas se não der, essa daqui tá excelente, tá bom? Eu vou deixar o link dessas duas bombas. Pelo amor de Deus, eu sei, você que é das antigas, você que faz vácuo por capilar, dá uma chance, experimenta uma bomba de vácuo. Primeiro, quando você coloca uns equipamentos legais na hora que você vai fazer o serviço, isso daí dá mais credibilidade para você como técnico, tá bom? Então, não tenha medo de investir em ferramentas. Bomba de vácuo é uma ferramenta que vai durar, as minhas duram mais de 10 anos, tá? Eu tenho bomba de vácuo já com 11 anos, zerada, funcionando como se fosse nova. Então, eu acho que vai durar mais 10, ok? Então, investe numa bomba boa. Se você puder, vai nessa daqui, é um pouco mais cara, mas é fantástica, vai te durar muito tempo. Se não puder, essa daqui vai resolver. Vai demorar um pouquinho mais, alguns minutos para você fazer o vácuo, principalmente quem trabalha com refrigeração doméstica, com refrigeração comercial de pequeno porte, essa daqui dá conta, tá certo? É uma boa bomba pelas configurações dela, tá bom? Aí é com você. E se você trabalha com moto, essa daqui é ideal. Eu compraria. É que eu abandonei a moto porque eu fiquei com medo de morrer. Eu sofri uns 2 acidentes de moto. Eu falei, cara, eu vou parar com isso antes que aconteça algo muito sério que me tire do jogo, certo? Mas se eu ainda estivesse trabalhando de moto, eu ia comprar uma dessa pequenininha aqui de 2 CFM. Beleza? Deixa aí nos comentários o que é que você achou, o que faltou eu falar aqui. Eu acho que eu falei de tudo. Eu resolvi falar bem calmo, porque normalmente eu falo tipo narrador de futebol, correndo. Falo, não, hoje eu vou falar calmo, como se fosse uma aula. Beleza? E na realidade foi. Então eu acredito que você já deu like, já se inscreveu, ainda não? Se não, não sei o que você está esperando, tá? Mas acredito que todo mundo aí que já se inscreveu, não tem porquê não se inscrever. Valeu demais. Aparece aí uma quarta, uma segunda-feira, às 20 horas, numa live, tá bom? Se tiver alguma dúvida, coloca lá. Ou deixa nos comentários também. Quem sabe o próximo vídeo eu faço baseado na sua dúvida. Valeu, forte abraço, até a próxima. Tchau.